Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem aí. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de arte. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do teatro do oprimido. Aliás, continuar falando do teatro do oprimido, né? Que é a principal técnica, principal objetivo é a participação do público, a interação do público com esse tipo de teatro, né? O teatro do oprimido, ele surgiu a partir de uma árvore. Isso é uma formação de uma árvore de valores. Vamos lá no nosso livro para vocês compreenderem melhor. Lá na página 120, por favor. Então, lá na página 120, nós temos a árvore do teatro do oprimido. O teatro do oprimido, ele pode ser simbolizado por essa árvore. Olha lá. É que a base central é a solidariedade e a ética, jogando-se para ações concretas, teatro invisível, teatro legislativo, teatro jornal, arco-íris do desejo. E nós temos o teatro fora, o teatro imagem e jogos no tronco e nas raízes, que são os fundamentos do teatro embasados no fundamento do teatro do oprimido, são os direitos humanos, as imagens, a filosofia, o som, a história, a sociologia, a palavra, aí a ecologia da pedagogia. Então, vocês podem ver que o fato principal do teatro, da estética do oprimido, é a solidariedade e a ética, sendo que a partir da solidariedade e da ética surge o teatro do oprimido, embasado nesses conceitos aqui que eu disse com vocês. E a partir disso, os jogos são criados para ser criados esses tipos de teatro com essas características. A nossa atividade de hoje seria que vocês façam essa árvore do teatro do oprimido no caderno de vocês, ok? E vamos falar desses conceitos aí centrais nessa árvore do teatro. Então, nessa árvore do teatro do oprimido, ela é nutrida pela, como eu já disse para vocês, a base central, ela é nutrida, porque quando nós estamos com uma raiz, nós estamos na terra, aquilo ali tudo é a nutrição, né? Então, ela é nutrida pela ética, pela solidariedade. A ética, nessa forma de teatro, é o ponto de partida para qualquer ação, exercício, reflexão. A todo instante, o praticante do teatro do oprimido deve saber por que age e qual o significado da ação ética de cada sujeito. Então, a ética é a base central de tudo. O chão, no caso, que é a base que sustenta todas as intervenções do teatro do oprimido, é a realidade materializada na economia, na política e na cultura. Todas essas encenações surgem de uma necessidade do grupo, de algum processo de opressão que seus participantes vivenciam e querem discutir com a sociedade. Além disso, todos os exercícios do teatro do oprimido estruturam-se sobre 3 alicerces da comunicação, que são suas raízes: a palavra, o som e a imagem, que são embasados nas disciplinas de filosofia, história e sociologia e também nos conceitos dos direitos humanos. A palavra, ela está associada com a poesia, a narrativa e ao teatro. Em relação ao som, privilegia-se aqueles produzidos pelo corpo, com objetos descartados e reutilizados, pois lembram que é rejeitado, desprezado, isto é, aquilo que é oprimido, né? Que nós estamos sofrendo uma certa opressão. Quando a imagem, todo grupo praticante do teatro do oprimido é incentivado a criar uma bandeira representante. Essa bandeira deve ser versão da bandeira do Brasil, proposta pelo grupo com uso de cores, de formas, como integrantes que querem que ela seja. Ok, aí nós vamos lá
para os jogos teatrais, que seria o tronco. Olha lá, os jogos. Já está saindo das raízes e indo para o tronco, que também é uma questão de sustentabilidade. E, ao longo de sua trajetória, Augusto Boal sistematizou diversas séries de exercícios, jogos também, que tem como objetivo levar o público a se reconhecer como participante do teatro e se libertar da condição de mero espectador, assumindo-se também como ator. Então, as várias técnicas associadas ao teatro do oprimido podem ser consideradas jogos teatrais. Em 77, Boal publicou a primeira edição do livro com 200 exercícios de jogos para o ator e o não ator, né, que seria o espectador, para ele participar ali daqueles jogos, dessa questão desse teatro, né. Até hoje, a obra é utilizada por grupos de teatro de todo o mundo. Saindo-se dos jogos, nós vamos subir um pouquinho. Para quê? Para as folhas da nossa árvore. As folhas são os tipos de teatro e como são evidenciados no dia a dia, são as técnicas, os tipos de teatro. Então, a técnica do teatro do oprimido se baseia em diferentes técnicas desenvolvidas por Augusto Boal, como teatro-fone, teatro-jornal, legislativo, invisível e a imagem, que são aqueles evidenciados nas folhas da árvore, sempre contando com a participação do público e seguindo o ideal de participação no fazer artístico. Então, nós temos o teatro-fone, que é uma técnica utilizada pelo espetáculo Marear, que grupo do teatro do oprimido, né? E que se produz uma encenação baseada em fatos reais, na qual personagens oprimidos e personagens opressores entram em conflito para defender seus desejos e interesses de forma objetiva. Então, a base central desse tipo de teatro é essa, é mostrar tanto as pessoas oprimidas quanto os opressores e esse confronto entre esses dois segmentos. Isso serve para quê? Para mostrar uma possibilidade de transformação ou de recriação da sociedade. Nós temos ainda o teatro-jornal, que é mais uma parte da folha. Que o teatro-jornal foi desenvolvido inicialmente pelo Núcleo de Teatro de Arena de São Paulo, do qual Augusto Boal foi diretor de 56 a 71. Consiste em diversas técnicas que permitem que notícias de jornal sejam transformadas em cenas teatral. A base desse teatro-jornal é a improvisação, a leitura simples e a leitura com ritmo, a leitura cruzada, a ação paralela, o reforço, o histórico e a entrevista de campo. E a escolha, claro, de uma matéria de um jornal para estar se tornando teatro. Nós temos ainda o teatro legislativo, que são as soluções encontradas pela plateia, um teatro fônico pode ser transformado em projetos de lei. Então, esse teatro ele pode ser transformado em projetos e pode ser pensado como uma ação política. Já no teatro invisível, os atores se apresentam em um ambiente do cotidiano, ou seja, fora do teatro. O lugar pode ser um restaurante, pode ser uma fila, na rua. Aí, no caso, esse tipo de teatro, ele se torna até um teatro de rua. O que acontece? Esse tipo de teatro tem como objetivo transformar o espectador, fazer com que as pessoas participem de forma espontânea e natural. E nós temos também, em outra folha da nossa árvore, o teatro-imagem, que a imagem da opressão surge por meio de expressões corporais. Então, aquelas pessoas que são oprimidas, os integrantes do grupo, encenam fotografias de cena de conflito das pessoas oprimidas. Então, o corpo fala, na verdade, como se diz, a imagem fala, né?
Uma pessoa deverá fazer o papel de testemunha, indicando se a imagem criada realmente retrata o conflito. É uma técnica de produção de pinturas, de esculturas também, que mostra a situação do opressor, porque nós temos uma imagem, certo? Então, a árvore do teatro do oprimido, que é a base, essa árvore demonstra os conceitos centrais do teatro do oprimido, desde a raiz, desde a base, até a solidificação e até as ações, que são os tipos do teatro. Ok? Então, qualquer coisa, é só participarem da nossa live para tirar as dúvidas, tá bom? Então, aguardo vocês. Beijos e até mais.